Gênesis capítulo 37, versículo 18. Só quem achou dá um glória a Jesus bem forte. Isso aqui nem estava programado. Olha como Deus é bom, tá vendo? Quem veio na primeira ceia, se organizou e está na fidelidade, aí Deus já mandou um plus para vocês. Olha o que diz o versículo 18. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. E quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-o naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. E chegando José, os seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa e agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. E ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. E Judá disse então aos seus irmãos: o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. E quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o... Então anote, grife aí: o levaram para o Egito. O levaram para onde? O levaram para onde? Quem levou ele para o Egito? Os ismaelitas. Quem foi o meio? Os ismaelitas. Qual era o destino? Quem foi o meio? Os ismaelitas, os irmãos. Então, se você anota, anote isso: o meio, os irmãos, os ismaelitas. O problema é o meio, os irmãos é o meio, os ismaelitas é o meio. Agora, anote: destino. Qual é o destino? Egito. Existe um meio pelo qual nós chegamos ao nosso destino. Eu vou repetir: existe um meio pelo qual nós chegamos ao nosso destino. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Hoje é ceia, nós vamos associar duas histórias aqui. Olha o que diz o texto. Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual que é o meio? O Espírito. Qual que é o meio? Qual que é o destino? Quem está aqui? Glória a Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o numa parte mais alta do templo e lhe disse:
Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma. Quem está falando a palavra? Quem está falando a palavra? O diabo. Então entenda que até o diabo fala a palavra. Falar a palavra, conhecer a palavra, ter a informação da palavra não muda ninguém. O que muda a nossa vida é viver a palavra, meditar na palavra. Não é só falar a palavra, não é só conhecer a palavra, não é só ler a palavra. O diabo lê a palavra, o diabo fala a palavra, o diabo conhece a palavra, mas não vive a palavra. Versículo 7. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram. Por que os anjos vieram? Porque Jesus não cedeu ao diabo. Você quer que os anjos de Deus visitem a sua vida? Você quer que os anjos de Deus visitem a sua casa? Você quer que os anjos de Deus visitem os teus propósitos? Então não ceda às tentações do diabo. Escute isso, queridos. Nós temos aqui dois momentos. Nós temos a história de José e nós temos a história de Jesus. E com isso eu quero compartilhar com vocês algo muito importante para nós refletirmos nesse começo de 2026. Às vezes nós achamos que a vontade de Deus, ela sempre vai nos levar a lugares fáceis. Nós sempre pensamos que a vontade de Deus vai nos levar a vivermos favores e bênçãos. Mas muitas vezes, ou quase sempre, a vontade de Deus vai nos levar a lugares difíceis, porém necessários. Existem ambientes que são difíceis para todos nós, mas são necessários para nós. A vontade de Deus nos leva a lugares difíceis, mas que são lugares necessários para nós. Tem coisas que são necessárias para a nossa jornada. José e Jesus, eles foram levados a lugares que humanamente pareciam lugares errados. Se nós olharmos para José sendo levado para o Egito, parece um erro. Se nós olharmos para Jesus, o Filho de Deus, vivendo em obediência, descendo a terra para servir, abrindo mão do reino para vir à terra, o Filho de Deus em obediência vai parar no deserto, parece algo errado, parece algo injusto, mas era exatamente o que Deus queria. Era exatamente o lugar que Deus tinha para eles. Era exatamente o ambiente necessário para eles naquele momento. José, ele foi levado pelos ismaelitas ao Egito, mas ele estava sendo guiado por Deus. Ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi levado para longe de casa. Quando nós olhamos isso humanamente falando, parece uma injustiça, parece um abandono, parece uma derrota, porque nós estamos olhando apenas na perspectiva humana. Mas nós que somos espirituais precisamos entender que nós vivemos duas etapas da nossa vida. Nós vivemos a vida humana e nós vivemos a vida espiritual. Nós vivemos o acontecimento das coisas naturais, mas nós também vivemos o acontecimento das coisas espirituais. Então, humanamente falando, parecia uma injustiça, parecia um abandono, parecia uma derrota, mas espiritualmente falando, Deus estava no controle. Espiritualmente falando, o processo fazia parte do propósito de Deus, tanto
tanto para a vida de José, quanto para a vida de Jesus. Se você está anotando, anote isso. Às vezes a vontade de Deus não muda o lugar, mas muda o indivíduo que chega ao lugar. Às vezes nós estamos pedindo: Senhor, muda esse ambiente, Senhor, muda esse lugar, Senhor, muda isso aqui. E Deus está dizendo: não é o meu propósito mudar o ambiente, o meu propósito é mudar você. Um hospital sempre vai ser um hospital, esse ambiente não muda. Tem gente morrendo e tem gente nascendo, é ambiente de vida, é ambiente de morte. Agora, quem passa por lá pode ser mudado lá. É alguém que chega lá com diagnóstico de morte e sai com vida, e porque passou pelo hospital e viu Deus o livrar, então sai de lá com uma nova mente, sai de lá com um novo comportamento, sai de lá com uma nova perspectiva, sai de lá com novas atitudes. Ou seja, o ambiente não muda, mas quem passa pelo ambiente está sendo transformado. Então anote isso. A vontade de Deus nem sempre é mudar o lugar, a vontade de Deus é mudar quem chega ao lugar. A vontade de Deus é mudar quem chega ao lugar. Anote isso, tem lugares que não mudam. O deserto sempre será deserto, mas quem passa pelo deserto sai de lá totalmente mudado. O deserto sempre vai ser, mas quem passa pelo deserto jamais será o mesmo. O deserto sempre vai ser deserto, mas quem passa pelo deserto fazendo dele um lugar passageiro aprende. Quem passa pelo deserto fazendo dele uma escola aprende. Quem passa pelo deserto sem reclamar, mas passa pelo deserto sabendo que é uma etapa para abrir uma nova estação sobre a sua vida, passa pelo deserto sem consequência, passa pelo deserto com aprendizado, passa pelo deserto e se torna uma pessoa melhor. Então, se você está anotando, anote isso. O deserto não é castigo, o deserto é preparação. Se você está anotando, preste atenção nisso aqui. Olha que importante. No deserto, Jesus foi tentado e venceu. Qual foi o ambiente de tentação máxima para Jesus? Deserto. Qual é o lugar que vai elevar o teste de Jesus? O deserto. Porque no deserto ele não tem opções. No deserto ele vai ser tentado ao máximo. Observe que ele foi tentado quando estava com fome, ele foi tentado no seu chamado e ele foi testado na sua autoridade. Ou seja, o deserto levou ele a um teste extremo. Porque quando nós passamos pelo teste de fogo, então nós estamos delimitando se estamos preparados ou não para a próxima estação, se temos valores ou não para a próxima estação. O vaso, depois de preparado pelo barro, ele vai para o fogo, para saber se o preparo deu certo. Se o preparo não deu certo, ele explode no fogo. E aí para onde volta? Para o mesmo ambiente, volta a ser matéria-prima que vai ter que ser pisada de novo, amassada de novo, forjada de novo, desenhada de novo, para voltar para onde? Para o fogo novamente. Porque só passa para a prateleira o vaso que passou pelo fogo e não rachou. Você está pegando isso aqui ou não? Então entenda, Jesus venceu aonde? No deserto. Jesus no deserto, ele também elevou o nível de jejum. Você vai perceber que na jornada de Jesus, em nenhum momento ele jejuou 40 dias. Mas quando ele chegou no deserto, ele elevou o nível do jejum. Ele entendeu, aqui não é para jejuar um dia, aqui não é para jejuar uma semana, aqui não é para jejuar 10 dias, aqui eu preciso estar preparado espiritualmente ao máximo. Eu sou filho de Deus, mas eu estou na terra como um homem. Ele entendeu que ele precisava se preparar espiritualmente ao nível máximo. Então ele jejua por 40 dias e 40 noites. Ele levou o corpo ao extremo. Ele buscou o espiritual ao extremo.
Tem gente que consegue ser radical em coisas humanas, mas não consegue ser radical em coisas espirituais. Tem gente que passa 24 horas sem comer para fazer um jejum intermitente, para emagrecer, mas não passa 24 horas para fazer um jejum para elevar o seu espírito. Você está aqui ou não? Tem gente que é radical para viver acessos. Tem gente que é radical, sai de uma cidade para outra, vai para a porta de um evento sem ingresso. Sai de uma cidade para outra de ônibus, passa hora, pede carona, não sei o que, para chegar num lugar e nem tem a certeza se vai acessar ou não, mas arrisca tudo. E aí de repente consegue um acesso. Fala, nossa, meu sacrifício deu certo. Eu estava assistindo essa semana um documentário lá de um jovem do Clube do Corinthians, que saiu daqui, viajou para o Rio, sem passagem, sem recurso necessário, sem ingresso para ir para a final, e chegou lá, que ele foi pedir o ingresso, e aí conseguiu o ingresso de um jogador do profissional, e depois conseguiu comemorar com eles a final, o título. Agora eu te pergunto, e se o título não tivesse vindo? E se ele não tivesse recebido o sim? Ele sairia de lá realizando um sonho ou frustrado? Às vezes nós colocamos toda a nossa expectativa nas coisas naturais e somos radicais para alcançar. Agora a pergunta é: quanto nós somos radicais para ouvir a voz de Deus? Quanto nós somos radicais para termos de Deus uma revelação? Quanto nós somos radicais para ler a palavra? Quantas vezes você foi radical para ler a Bíblia em 6 meses? Quantas vezes você foi radical para ler a Bíblia em 1 ano? Quantas vezes você foi radical para jejuar uma semana inteira? Quantas vezes você foi radical para se preservar, para viver o espiritual? Então entenda, Jesus ele elevou o nível do jejum, 40 dias de jejum no deserto, porque o deserto exige radicalismo. Quem passa pelo deserto, ou mostra para o deserto que está disposto a entregar tudo, ou vai no deserto morrer. Agora, jejuar num ambiente com água e comida tem um preço, e jejuar num ambiente que tem sol escaldante e frio em excesso, jejuando 40 dias tem outro preço. Agora, quem sabe o preço que está pagando, valoriza a recompensa que recebeu. Sabe quem vai valorizar uma liderança? Quem se sacrificou para chegar nela. Sabe quem vai valorizar um ministério? Quem se sacrificou para construir ele. Sabe quem vai valorizar um casamento? Quem se sacrificou para conquistar. Sabe quem vai valorizar um emprego? Quem passou anos desempregado. Sabe quem vai valorizar uma oportunidade? Quem se sacrificou muito para chegar nela. Uma geração que consegue tudo fácil não vai valorizar o processo da recompensa. Jesus venceu a fome, a tentação e o ego. E depois do deserto, saiu no poder do Espírito para cumprir o seu propósito. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Se Deus te leva para o deserto, é porque Ele sabe que você vai sair de lá mais forte. Anote isso. Se eu estou passando pelo deserto, é porque Deus sabe que eu tenho a capacidade de sair mais forte. Se você está anotando, anote isso. Não reclame do deserto. Ele é uma etapa para quem tem chamado e propósito. Se você tem chamado e propósito, o deserto faz parte da sua jornada. Antes de você chegar no teu destino, vai ter deserto para você. Se você tem chamado e tem propósito, não tem como pular o deserto. Se você tem chamado e propósito, não dá para pular etapas.
Antes da etapa da honra vem a etapa da humilhação. A dupla honra só se estabelece quando acontece o quê? A gente esquece do que antecede a dupla honra. O que antecede a dupla honra é a vergonha. A gente pensa que o que antecede a dupla honra é a primeira honra. Não, o que antecede a dupla honra é a vergonha. Agora, profetiza para alguém que está do seu lado. Pergunta assim: meu irmão, você tem propósito de Deus? Pergunta aí, você tem propósito de Deus, meu irmão? Tem propósito de Deus para a tua vida, para o seu chamado? Então se prepara, porque vai ter deserto. Olha para alguém do outro lado e diga assim: eu sei que você não quer ouvir isso, eu sei que você nem quer receber isso no primeiro domingo de 2026, mas diga assim: se você tem o desejo de viver um propósito com Deus e uma jornada de propósito, o deserto vai fazer parte da tua caminhada. Vai ter uma parada chamada deserto, mas não faça dessa parada, que é passageira, um lugar permanente. É uma parada. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: Jesus passou pelo deserto e venceu. O deserto elevou o nível daquilo que ele fazia. Então entende uma coisa importante: a vontade de Deus nem sempre faz sentido no começo. Eu estava me lembrando, enquanto preparava essa palavra, da palavra que nós recebemos aqui do pastor Daniel, da Lagoinha de Santos. Lembra que ele pregou? Não faz sentido, até que de repente o propósito de Deus se estabeleça. Tem coisas que não fazem sentido, mas são necessárias, fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Jesus, ele foi para o deserto para começar o seu ministério. José foi para o Egito para salvar uma nação. Qual é o preço para salvar uma nação? Qual é o preço para salvar uma nação? Todo mundo quer ser herói de uma nação, sim ou não? Mas para salvar uma nação, José precisou passar pelo poço. Ele precisou ser vendido pelos irmãos. Ele precisou ser injustiçado por Potifar. Ele precisou ser esquecido enquanto ele interpretava sonhos, até que ele chegasse na cadeira para exercer governo e salvar uma nação da morte. Todos nós queremos ser os heróis de um projeto. Queremos ser as pessoas que alcançam relevância em um propósito, mas nos esquecemos que existe um preço para que o propósito seja estabelecido. E esse preço, às vezes, é passar por ambientes que não fazem sentido. Não faz sentido. Escute isso: o que parece atraso, às vezes é plano de Deus. O que parece perda, com Deus é preparação. Se você está anotando, anote isso: nem todo sofrimento é castigo, nem toda porta fechada é rejeição, nem todo caminho difícil está fora da vontade de Deus. Eu vou repetir: nem todo sofrimento é castigo, nem toda porta fechada é rejeição, nem todo caminho difícil está fora da vontade de Deus. Às vezes Deus precisa fechar uma porta para nos preservar. Você entende isso? Quem é pai e mãe aqui? Em algum momento você mandou o teu filho para o quarto e mandou ele se trancar lá dentro? A pergunta que eu te faço é: trancar o teu filho dentro de um quarto com a porta trancada é para quê? Para castigar ele ou para fazer ele refletir? É para preservar ele de uma surra ou é para humilhar ele? Então entenda uma coisa: às vezes Deus precisa fechar algumas portas e nos colocar dentro do quarto, para a gente refletir, para nos livrar de uma surra. Merecíamos o quê? A surra. Aí o pai faz o quê? Entra no quarto e fecha a porta. Vai refletir no que você fez,
volta lá para ouvir a minha voz, volta lá para ler a palavra, volta lá para ver o princípio, volta lá para refletir se de fato vale a pena. Então entenda uma coisa: nem toda porta fechada é rejeição, e nem todo caminho difícil está fora da vontade de Deus. Às vezes o caminho difícil é a vontade de Deus. Eu vou repetir: às vezes o caminho difícil é a vontade de Deus. E foi necessário passar por Samaria. Era o caminho mais perto ou mais longo? Era a vontade de Deus. A vontade de Deus às vezes está no caminho mais longo. A vontade de Deus às vezes está no caminho mais difícil. A vontade de Deus às vezes está na porta fechada. E eu fecho. O tecladista pode subir aqui comigo, e o louvor também. Os diáconos podem se posicionar. Você está preparado para anotar? Onde você está hoje pode ser a vontade de Deus. E o que é o lugar onde você está hoje? O lugar que você não escolheu, vivendo o que você não entende e questionando Deus por quê. Onde você está hoje talvez seja a vontade de Deus. A vontade de Deus é te colocar num lugar onde que você não escolheu. A vontade de Deus é que você esteja vivendo algo que você não entende. A vontade de Deus é te deixar nesse ambiente onde você está questionando: por quê? Por que, Deus, eu vim parar nesse emprego? Por que, Deus, eu vim parar aqui? Por que, Deus, estou vivendo isso? Eu não estou entendendo nada. Eu estava tudo certinho. Aí Deus me tira daqui, me coloca para cá. Lá estava tão bom, agora eu cheguei aqui, não estou entendendo nada. Talvez essa é a vontade de Deus para você. Entenda algo importante: José não ficou preso para sempre, mas precisou ser preso. Jesus não ficou no deserto para sempre, mas precisou passar pelo deserto. Entenda algo importante: o lugar é temporário, mas o propósito é eterno. Para desenvolver algo que é eterno, às vezes nós precisamos passar por algo que é temporário. Sim ou não? Namoro é temporário, noivado é temporário, casamento precisa ser eterno. Sim ou não? Processo temporário, preparação temporária, até que a gente chegue em algo eterno. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus não vai te livrar do deserto, porque o deserto faz parte da jornada. Diga para quem está do seu lado: Deus não vai te responder todas as perguntas, porque quem tem todas as respostas para de expandir a sua mente fazendo perguntas. Você quer ver alguém limitado? É alguém que não faz perguntas. Quando você chega num ambiente, melhor do que saber tudo que você tem que fazer, é saber quais as perguntas você precisa fazer. Porque quem tem uma mente sendo desafiada a perguntar, está sempre vivendo um processo de evolução. Quem tem a resposta de tudo, nunca vai valorizar nada. Você vai perceber que você vai se sentar com pessoas que sabem tudo, mas não tem relevância em nada. São os sábios de obras prontas. É alguém que chega numa casa pronta e fala: nossa, isso aqui está errado, isso aqui tinha que ser feito assim, tinha que ser feito assim. A pergunta a ser feita é: quantas casas você construiu?
Se eu tivesse aqui, eu estaria fazendo isso, isso, isso e isso. A pergunta a ser feita é: por que você nunca recebeu uma oportunidade para fazer isso? Porque quem tem a resposta de tudo nunca vai ser colocado num projeto de Deus para ser questionado. Porque quando Deus te dá um propósito, Ele sempre vai te colocar num lugar de questionamentos. Todos os dias eu me pergunto: Senhor, por que o Senhor me tirou da relevância da empresa que eu administrava para vir servir na igreja e ser questionado por pessoas que eu estou colocando elas para fazer o que é certo, mas porque elas não sabem da jornada que eu sei, questionam as diretrizes e as direções? Senhor, por que eu tenho que ensinar 10 vezes para quem não quer aprender? Todos os dias eu pergunto isso para Deus. Sabe por quê? Porque quando você está no propósito de Deus, você vai viver com muitos questionamentos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: todas as vezes que você estiver diante de uma pessoa que sabe mais do que você, faça para ela uma pergunta importante. Se você estivesse no meu lugar, fazendo o que eu estou fazendo, como você faria com a sabedoria que você tem? Mas melhor do que fazer a pergunta é estar preparado para a resposta. Porque tem muita gente que diz assim: seja sincero comigo, mas não está preparado para a resposta. A sabedoria também te ensina quando responder e quando se calar. Então entenda algo importante: o deserto é passageiro. Extraia dele o máximo que você puder. Desfrute de tudo que você puder, para que você não precise mais voltar a ele. Não faça de lugares passageiros lugares que você vai revisitar. O passado é passageiro, até que o presente chegue. Mas tem gente que está revisitando o passado. Por quê? Porque não viveu ele como deveria ter sido vivido. Visitar o futuro é ansiedade. A ansiedade que tira de você a capacidade de viver o presente e de acessar o futuro, tendo que revisitar o passado de novo, porque ele não foi vivido da forma que deveria ser vivido. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o deserto é temporário, mas o teu propósito é eterno. Eu concluo essa mensagem dizendo algo importante: ir aonde é a vontade de Deus não significa conforto, mas significa presença. Aquele que te leva ao desconforto vai garantir para você a presença. Se Deus está com você, o deserto vira escola, a prisão vira treinamento, o processo vira testemunho. Eu vou repetir: se Deus está com você, o deserto vira escola, a prisão vira treinamento, o processo vira testemunho. A vontade de Deus nunca se perde quando nós entendemos o caminho. Você pode se colocar sobre os seus pés, aplaudindo a Jesus e adorando a Ele. Levanta a sua mão assim o mais alto que você pode. Continua aplaudindo a Jesus com as mãos lá em cima, declarando: Senhor, 2026 vai ser um ano de crescimento para a minha vida, para a minha casa. 2026 vai ser um ano que eu vou aprender com os ambientes que eu tenho acessado. 2026 vai ser um ano que eu vou aprender com as pessoas que estão à minha volta. 2026 vai ser um ano que eu não vou voltar para os desertos, mas vou passar por ele, aprendendo o que eu tenho que aprender. Coloca a mão sobre o ombro de alguém que está ao seu lado. Abençoa essa pessoa aí por um minuto. Ora por alguém que está ao seu lado. Comece a declarar e abençoar essa pessoa. Diga: Senhor, toma o meu irmão, a minha irmã nas tuas mãos. Ajuda ele nessa jornada. Ajuda ele a entender os processos. Ajuda ele a entender
que tudo que nós vivemos quando nós estamos no propósito e no processo é para glorificar o teu nome. Isso, abençoa alguém aí. Peça ao Senhor para dar a essa pessoa sabedoria. Peça ao Senhor para dar a essa pessoa discernimento. Isso, ore por alguém, abençoe alguém, declare: esse ano não vai ser um ano para você repetir processos, esse ano vai ser um ano para você avançar para a próxima estação da sua vida. Não questione o lugar que você vai, mas no lugar onde você estiver, tenha a convicção de que Ele está com você. José passou pelo poço, Deus estava lá, preparando para ele os ismaelitas. Os ismaelitas foram um socorro para a vida de José, mas não levaram José para onde ele queria, levaram José para onde ele precisava ir. Tem coisas que vão acontecer na nossa jornada que são um socorro de Deus, mas o socorro de Deus não vai te levar para onde você quer ir. O socorro de Deus vai te levar para onde é necessário você ir. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que você já orou, olha aqui para mim. Se José soubesse que no Egito ele seria bem sucedido quando ele foi colocado no poço, ele agradeceria os ismaelitas, sim ou não? Quando José está sendo tirado do poço pelos ismaelitas, os ismaelitas não estão tirando José de lá porque querem levar José para o destino dele. Os ismaelitas estão tirando José de lá porque viram ali uma oportunidade. Esse moço é jovem, esse moço é bonito, ele tem todos os dentes, é escravo de alto valor. A visão dos ismaelitas para José não é em quem ele é no que ele pode fazer. Está olhando para José como um escravo, e olhando para José como escravo, precisa analisar as características de escravo. Primeiro, ele é bonito, tem funções que só um escravo bonito pode exercer, então ele está dentro do checklist. A beleza dele me será útil. Olhou para ele, ele é perfeito, ele não tem nenhum órgão com defeito, os dentes dele estão perfeitos, é um bom escravo, o preço dele vai ser elevado. Terceiro, ele é jovem, e o escravo jovem tem mais valor, porque ele pode ter múltiplas tarefas. Os ismaelitas estão olhando para José como uma mercadoria, mas Deus está usando os ismaelitas para levar José para o Egito. Porque se os ismaelitas não percebem que José é uma mercadoria, não levam ele para o Egito, usariam ele para outra coisa, usariam ele para outras finalidades. Mas porque viram José como uma mercadoria, levaram ele para um lugar onde ele poderia ser vendido. Entenda uma coisa, às vezes nós não entendemos o meio, às vezes nós não entendemos o como, e nem precisamos entender, porque mais importante do que o meio, mais importante do que o como, é chegar ao nosso destino. É por isso que o Senhor está dizendo: se for necessário arrancar um olho, arranca, mas chega no teu destino. Se for necessário perder um braço, perde o braço, mas chega no teu destino, porque é melhor chegar lá sem o olho e chegar, do que ter os dois e não chegar. Sabe o que Deus está dizendo? Não reclame do meio, se você chegar. Tem gente que Deus vai usar na nossa vida para ser o meio. Tem gente que questiona tudo que você faz, é o meio que Deus está usando para lapidar a sua liderança. Tem gente que eu vejo me dando trabalho e eu falo: Jesus, obrigado pelo meio.
porque esse meio vai me ensinar a liderar melhor, a ter uma visão melhor, a ter uma resposta melhor ao caos. São os meios que elevam o jeito de você fazer o como. Se você tiver coragem para levantar a mão, levanta. Se você não quiser se expor, não tem problema. Quem aqui por algum motivo precisou sair da casa dos pais, quase que expulso, levanta a mão. Eu te faço uma pergunta. Se hoje, onde você chegou e como você chegou, se você soubesse que a expulsão dos teus pais praticamente de casa te levaria a viver o que você está vivendo hoje, você agradeceria os seus pais, sim ou não? Eu saí de casa com 16 anos de idade. 16, 18 anos de idade. 18 eu casei. Eu já ouvi de tudo. Besteira casar cedo, perdeu a adolescência, deve ter casado porque a esposa está grávida, não vai chegar a lugar nenhum. Agora eu te pergunto, 20 e poucos anos depois, quem estava certo? Então entenda uma coisa. Tem respostas que você só vai ter no futuro. Chega nele. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tem respostas que você só vai ter no futuro. Se você cumprir o teu propósito, se você chegar onde Deus quer que você chegue, então chegue no teu futuro para encontrar a resposta. Chegue no teu destino para encontrar a recompensa. No teu destino tem resposta, no teu destino tem recompensa. Não questione o meio, não questione o como, mas olhe para a vontade de Deus como uma vontade boa, perfeita e agradável. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu vou te dizer: Deus vai usar alguns meios para levar você para o seu destino. Quem quer ser bom líder aí? Sabe quem vai te ensinar a ser bom líder? O péssimo liberado. Sabe quem ensina o líder? O péssimo liderado. Porque se você é líder e tiver só bons liderados, você não cresce. Porque você vai ter todo mundo concordando com o que você faz. O teu tropeço está logo ali. Quem quer romper nas finanças aí em 2026? Você vai precisar aprender a fazer a gestão da crise. Porque quem aprende a gerir a crise, quando chega na bonança, está preparado para viver o sobrenatural. É a gestão do pouco que te ajuda a não desperdiçar no muito. Sabe, irmãos, eu passei por fome, mas escassez mesmo. Sabe para quê? Só agora que eu entendo. Eu dou valor a tudo que vem à minha mão. Eu dou valor ao abrir caminho para alguém, porque ninguém abriu caminho para mim. Eu dou valor ao promover pessoas, porque ninguém me promoveu. E tem coisas que você nunca vai ter, para que você seja a porta para dar a outras pessoas. Entende isso? Tem processos que você vai passar que não tem a ver só com a sua vida, mas tem a ver com a vida que você vai proporcionar a outras pessoas. Eu aprendi a não questionar o meio, porque o meio, às vezes, é doloroso. Porque o meio, a gente não entende. Por que alguém que eu investi tanto tempo é alguém que se levanta contra mim? Por que alguém que eu ajudei o ano de 2025 inteiro terminou 2025 falando mal de mim, se afastando de mim? Talvez essa seja a sua pergunta. E Deus está te dizendo: não questione o meio. Só chega no teu destino
E você vai entender que esse meio foi necessário, porque tem coisas que você só faz por causa do meio. Tem gente que só muda de vida depois de uma crítica que recebeu. Tem gente que só muda de história depois de uma vergonha que passa. Tem gente que só muda de mesa depois que foi expulso dela. Tem gente que só muda de acessos depois que foi rejeitado em um acesso. Ei, o meio pelo qual Deus vai trabalhar na nossa vida, ele é diverso. O meio para José foi os irmãos, os ismaelitas. Mas Deus tinha para ele um destino. E sabe qual é a vontade de Deus? Sabe qual é o poder de Deus? Não deixar o meio comprometer a sua vida. Os irmãos de José quiseram matar José, sim ou não? Mataram. É Deus que está guardando. Os ismaelitas podiam matar José, mataram. É Deus que está guardando. O transporte de um escravo pode matar o escravo. José morreu. É Deus que está guardando. Então entenda uma coisa: quando Deus está guardando você, o meio não mata você. Se Deus está guardando você, o meio não vai parar o propósito dele para a tua vida. Ei, Jesus foi para o deserto. O diabo queria matar ele, matou? O diabo queria envergonhar ele, envergonhou? O diabo queria tirar ele do destino, tirou? O Pai estava guardando ele. Não importa o meio, importa quem está guardando a sua vida. Só tenha certeza de uma coisa: quem está guardando a sua vida. Os diáconos